Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli, do curso de Filosofia à Distância da UFCJ, responsável pela disciplina Leitura e Escrita de Textos Filosóficos 2. No primeiro vídeo eu fiz uma introdução aos itens que seriam abordados, os tópicos que seriam abordados nessa disciplina. No segundo vídeo eu falei sobre as atividades avaliativas e neste vídeo aqui eu vou começar a falar sobre a estrutura, o conteúdo, né, desse livreto Leitura e Escrita de Textos Filosóficos 2, ok? Então, vou fazer uma leitura comentada, né? Eu acho que isso auxilia, né, no entendimento. Então, esse aqui nós vamos começar por introdução à sentença filosófica e seu reconhecimento, enriquecimento, perdão. Então, vamos abordar as proposições da sentença filosófica, o exercício de manter o foco, enriquecendo e especificando sentenças genéricas e a estratégia para especificar e sustentar o foco de sentença. Algumas estratégias, ok? Então vou proceder aqui a uma leitura e um comentário rápido, né, sobre esse conteúdo, tá bem? Então, introdução à sentença filosófica e seu enriquecimento. O objetivo dessa unidade é mostrar a proposição como uma unidade básica da escrita argumentativa filosófica, né? Então, a ideia de proposição como sendo a unidade básica da escrita argumentativa filosófica, que é esse tipo de escrita que a gente está buscando. Vamos mostrar por que na escrita filosófica são necessários a qualificação, a especificação e o enriquecimento de sentenças básicas. Então, aquela ideia de que, ao escrever filosoficamente, nós nunca escrevemos sentenças sem a introdução de qualificações, sem especificações e sem enriquecimento, né? A gente evita, né? Boa parte do trabalho filosófico consiste em contornar, digamos assim, as limitações de uma sentença muito básica, sem qualificações, sem especificação, sem enriquecimento. Então a gente tenta fazer isso que torna a sentença filosófica maior, mais difícil de ler, mais complexa gramaticalmente, ok? Esperamos que você, estudante, consiga compreender que as sentenças complexas em filosofia sustentam um foco bem definido, né? Essa é uma característica de escrever uma sentença filosófica, né? As sentenças, elas mantém um foco, e esperamos também que você desenvolva as habilidades de análise e escrita desse tipo de sentença, porque à medida que você consegue analisar a complexidade de uma sentença, você também consegue pensar sobre como você vai estruturar a sua escrita, né? Aquela ideia de que um bom escritor é sempre um bom leitor. Então, você desenvolvendo habilidades de leitura e análise, você também desenvolve a sua habilidade de produção de texto, de escrita de sentença. Nessa primeira etapa, nós vamos estabelecer as bases da construção de sentenças contendo proposições filosóficas bem delineadas, visto que são elas os elementos constituintes básicos dos parágrafos. Então, a gente tem que ter sentenças bem construídas, porque elas são constituintes básicos dos parágrafos e da composição de textos, né? Textos que são composições de textos que são argumentativos filosóficos. Então vamos para a proposição e sentença filosófica. Uma proposição é uma frase declarativa, que pode ser verdadeira ou falsa. Então, as frases podem ser interrogativa, exclamativa, né? E algumas frases são declarativas. Essas frases descritivas ou declarativas, né, elas que podem ser verdadeiras ou falsas, né, essas é que são chamadas de proposição. No contexto filosófico, uma proposição expressa um pensamento ou estabelece uma alegação, que a gente chama de alegação. Essa alegação pode ser uma constatação sobre o mundo, né, o dia está ensolarado, o dia está chuvoso, sobre algum aspecto da realidade ou sobre conceitos e ideias que nós temos. Por exemplo, a nossa noção de liberdade é uma noção complexa, né?
Isso é uma proposição a respeito da nossa noção de liberdade, de que ela é complexa. Nós estamos alegando algo acerca dessa ideia. Okay? O modo mais fácil de expressar filosoficamente as nossas ideias na forma da linguagem escrita é construir sentenças com foco frasal. Certo? Então, as sentenças filosóficas, elas giram em torno de frases que são proposições, e todas as sentenças filosóficas ela têm um foco frasal. Uma forma de construir uma sentença filosófica precisa e com foco é, em geral, sustentar uma única alegação ou uma única proposição, ou, no máximo, tentar articular duas, talvez três proposições numa mesma sentença. Okay? Então, para manter uma sentença filosófica com um grau de precisão e de foco, é melhor sempre a gente partir da construção filosófica apenas com uma sentença, né, com uma única alegação ou com uma única proposição, eventualmente duas ou três proposições no máximo. Essas sentenças são sentenças mais simples, né? Elas são mais fáceis de serem construídas, tá certo? E aí, à medida que desenvolvemos a habilidade de construir sentenças focalizadas em poucas proposições, é isso que a gente está propondo, né? Vamos treinar primeiro construir sentenças simples, com um foco, dois, no máximo três. Aí nós podemos, no momento seguinte, arriscar a construção de sentenças muito mais complexas que articulem um número cada vez maior de proposições. Certo? Então, eu peguei aqui um exemplo de uma sentença extraída do Discurso do Método de Descartes, que é um texto muito famoso do Descartes, né? Então, extraí aqui uma sequência de sentenças, né? Diz o Descartes: assim, em vez desse grande número de preceitos de que a lógica é composta, acreditei que me bastariam as quatro seguintes, contanto que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma única vez de observá-los. Primeiro era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, ou seja, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção e não incluir em meus juízos nada além daquilo que se apresentasse tão claro e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. O segundo preceito lá, com o qual o Descartes se compromete, dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas parcelas quanto fosse possível e necessário para melhor resolvê-las. Terceiro, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos e supondo certa ordem mesmo entre aqueles que não se precedem naturalmente uns aos outros. E, o último, fazer em tudo enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Vejamos então quantas proposições ou alegações Descartes articula em cada uma das 5 sentenças que compõem esse trecho. Né? Eu estou considerando sentença aqui, é o que vai de um ponto final a outro. Né? A primeira sentença é formada por 2 proposições básicas. Acreditei que me bastariam os 4 preceitos seguintes e, contanto, né, que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma única vez de observá-los. Então, há 2 alegações principais na primeira sentença. Na segunda sentença, a gente pode identificar 3 proposições distintas. O primeiro preceito era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal. O segundo, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. E a terceira proposição, não incluir em meus pensamentos nada daquilo que se apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Certo? Então, são 3 alegações principais que o Descartes faz na segunda sentença. Podemos ler a segunda sentença aqui. Certo?
O primeiro preceito era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, ou seja, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não incluir em meus pensamentos nada além daquilo que se apresentasse tão claro e distintamente ao meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Certo? Então nós extraímos as três proposições principais. Um ponto a observar sobre a segunda sentença é que alegações evitar cuidadosamente, não incluir em meus juízos nada, funcionam para especificar e elucidar aquilo que Descartes afirmou na primeira proposição, né? Nunca aceitar qualquer coisa, né? Essas duas sentenças, então, veja, a primeira sentença está articulada com a segunda sentença, porque na segunda sentença o Descartes já está interessado em especificar e elucidar aquilo que ele tinha dito na primeira. Quer dizer, nunca aceitar certas coisas. Aí ele tem que dizer que coisas são essas. Essas duas sentenças funcionam para especificar o modo como ele nunca aceitaria, né? Com precipitação e prevenção, ou seja, sem garantia. E o que ele não incluiria e não aceitaria em hipótese alguma. As duas proposições adicionais, a primeira proposição da sentença, tem a função de qualificar e especificar aquilo que foi genericamente afirmado na primeira. Certo? Então vamos lá. Está dizendo aqui, ó, a primeira alegação é: o primeiro preceito era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal. Certo? Mas que coisas são essas, né? Nunca aceitar coisa alguma como verdadeira, sem que conhecesse evidentemente como tal, como sendo verdadeira, né? Sem que ele não chegasse a essa conclusão. Quer dizer, como que seria esse nunca aceitar, né? Ele nunca aceitaria evitando cuidadosamente precipitação e prevenção, então, agindo com prevenção, com cuidado, com cautela. E segundo, ele não incluiria nos pensamentos dele nada além que não se apresentasse a ele de forma clara e distinta, clara e distintamente ao espírito, né, às ideias. Né? E que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Quer dizer, que tudo aquilo que pudesse ser lançado alguma dúvida sobre, ele não aceitaria como verdadeiro. Certo? Então, aqui ele praticamente está especificando, assim como na sentença 2, na proposição 2, né, da sentença, ele, na proposição 3, ele também está especificando algo sobre o que ele tinha alegado inicialmente. Tá certo? Então, é compreender esse mecanismo de especificação do pensamento. Ok? A terceira sentença contém uma única alegação ou proposição. O segundo preceito era dividir cada uma das dificuldades que ele examinasse em tantas parcelas quanto fosse possível e necessário para melhor resolvê-las. Certo? A gente pode considerar que aqui é a única alegação que ele está fazendo. Ok? A quarta sentença contém três diferentes proposições ou três alegações diferentes. O terceiro preceito era conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer. Segundo, subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos. Terceiro, supondo certa ordem, mesmo entre aqueles que não se precedem naturalmente uns dos outros. Quer dizer, ele sempre ia supor que é possível ordená-los. Né? Um comentário sobre a terceira sentença: as proposições subir pouco a pouco, supondo certa ordem, são proposições que, novamente, especificam o modo como Descartes iria conduzir os pensamentos dele. Ou seja, as duas proposições adicionais a uma proposição inicial da sentença, né, elas complementam o sentido da primeira proposição ou alegação. Isso mostra que as três proposições se referem ao mesmo tópico. Qual é o tópico? Como ele vai conduzir o pensamento dele. Né? É isso que ele diz aqui no começo. Ó. O terceiro preceito era conduzir por ordem meus pensamentos. Certo? Começando pelos objetos mais simples. Ok? Então, todas as sentenças, todas as proposições que compõem
essa sentença complexa, ela é uma frase principal, uma alegação principal, que é suportada, especificada por outras duas alegações, certo? A quinta sentença também é formada por uma única proposição ou alegação. O último preceito era fazerem tudo enumerações tão complexas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir, certo? Podemos concluir desse exemplo do discurso do método de Descartes que uma sentença filosófica é bem construída, e a gente está supondo que Descartes é um bom escritor filosófico, né? Se ela contém uma única proposição ou alegação, ou então, quando ela articula mais de uma alegação, no caso, duas alegações adicionais, na segunda e na quarta sentenças, todas as alegações da sentença estão voltadas ou focadas numa alegação principal, que é o tópico frasal da sentença. Aí, aqui estão dois exemplos de sentenças filosóficas que articulam duas proposições numa mesma sentença. Um trecho extraído de Nietzsche. Os conceitos de bom e mal nasceram das relações de poder, mas aqueles que herdaram esses conceitos os reinterpretaram de acordo com suas necessidades. Então, isso é uma única sentença com duas proposições principais. Tá? A primeira proposição é: os conceitos de bom e mal nasceram das relações de poder. É isso que ele está dizendo. A segunda proposição especifica o modo como esses conceitos foram herdados. Né? Então, é sempre esse movimento. Eu apresento uma alegação ou uma proposição e depois a segunda parte do meu texto vem para especificar, trazer uma informação adicional sobre aquele mesmo tópico. Eu não mudo de tópico. Tá? Então, são duas alegações na sentença e a segunda é o desenvolvimento do tópico indicado pela primeira. Tá certo? Isso é um movimento fundamental quando você vai redigir um texto, uma sentença complexa filosófica. Tá certo? Você faz uma alegação principal e todos os outros fragmentos de orações, quer dizer, todas aquelas outras frases que vêm associadas àquela alegação principal, elas têm de vir como um movimento de especificação dessa proposição principal. Tá certo? Aqui tem um outro exemplo. A única liberdade que merece o nome é aquela que nos permite perseguir o nosso próprio bem à nossa maneira, desde que não privemos os outros do seu bem ou impeçamos seus esforços para obtê-lo. A primeira proposição é: a única liberdade que merece o nome é aquela. A segunda proposição não está enumerada aqui, né, mas é aquela que nos permite, começaria aqui, né, um erro de digitação aqui, que nos permite, né, desde que não privemos os outros. Certo? Aqui, novamente, a segunda proposição da sentença tem o papel de especificar o tópico indicado na primeira. Ela estabelece um limite, né, porque ela diz: desde que não, a liberdade, tal, desde que não privemos os outros. Então, eu coloquei um fragmento de oração contendo uma proposição para restringir, limitar ou especificar aquela alegação inicial. Certo? Então, não é qualquer liberdade agora. Né? É uma liberdade desde que não privemos os outros. Eu meio que estou, o Mill, John Stuart Mill, está estabelecendo um limite aí. Ok? Considere agora uma outra sentença, para você perceber a diferença da estruturação de sentenças. Tá certo? Então, a gente deu 3 exemplos ali, Descartes, Nietzsche e Mill, que é sempre uma alegação principal e uma ou duas sentenças especificando essa alegação principal. Considere agora essa estrutura que eu vou mostrar aqui. A moralidade, que pode ser diferente dependendo da cultura, tem a ver se a pessoa é livre, porque quando ela não é, o prejuízo é para todo mundo e temos que pensar os valores da democracia, já que a verdadeira acontece só quando todo mundo é tratado com justiça. Quantas proposições ou alegações estão contidas nessa única sentença? Eu enumerei, né, a gente analisou ela e fomos enumerando.
Primeira, a moralidade pode ser diferente dependendo da cultura. Segundo, a moralidade tem a ver se a pessoa é livre. Terceiro, porque quando a pessoa, não é, o prejuízo era para todo mundo. Quarto, temos que pensar os valores da democracia. Quinto, a verdadeira democracia acontece só quando todo mundo é tratado com justiça e respeito. Certo? Então, uma única sentença agrega 5 ideias diferentes. Okay? Vamos isolar cada uma delas agora. Né? A moralidade pode ser diferente dependendo da cultura. A moralidade tem a ver se a pessoa é livre. Quando a pessoa não é livre, o prejuízo é para todo mundo. Temos que pensar os valores da democracia. E a verdadeira democracia, no caso, né, só acontece quando todo mundo é tratado com justiça. Parece que o autor dessa sentença, isso é uma frase que eu extraí de uma proposta de trabalho de um aluno, tá? Parece que o autor da sentença pretendeu conectar quantos elementos, quantas ideias diferentes? Moralidade e liberdade, de um lado, democracia e justiça do outro. Só aí já são 4 ideias diferentes. Esses 4 tópicos distintos apresentados numa única sentença, sem que qualquer possível relação entre eles tenha sido explicitada. Tá? Ocorre que a mera junção de proposições numa única sentença não nos permite perceber como essas alegações podem, se elas podem, estar conectadas. As relações entre as alegações em torno desses 4 tópicos não estão suficientemente explicitadas e são muitas proposições ou alegações mal articuladas numa única sentença. São 5 alegações distintas numa única sentença. Tá certo? A sentença, a moralidade, que pode ser diferente dependendo da cultura, tem a ver se a pessoa é livre, porque quando ela não é, o prejuízo é para todo mundo e temos que pensar os valores, tal. É uma sentença complexa, porque são muitos elementos e muitas alegações. Mas ela é também confusa, já que não podemos perceber com nitidez, essa que é a ideia aqui, ó, com nitidez, qual é a ideia que é o foco principal. São 4 ideias diferentes e eu não consigo dizer qual é a ideia ou conjunto de ideias que é o foco principal. Tá certo? Esse é um problema de estruturação de sentenças em filosofia. Né? Apesar de a sentença ser complexa em filosofia, como a gente viu no exemplo do Descartes, do Mill e do Nietzsche, a sentença mantém um foco. Todas as alegações que são juntadas na mesma sentença, as frases ou proposições que são anexadas na mesma sentença, elas vêm para elucidar e para especificar a proposição ou objeto que é o foco principal. Tá certo? Então, essa sentença confusa que apresentamos como exemplo está mal formulada e ela é o resultado da transposição direta para o texto escrito de alguns pensamentos que não estão corretamente articulados. Eles estão vagamente conectados. Então, é isso que a gente chama de dar o print das ideias. Né? Tira a ideia da cabeça e põe no texto. Mas ali as ideias estão confusas, porque a gente não refletiu apropriadamente sobre isso. Por isso que o texto, a sentença, precisa sempre ser reescrito, porque a gente precisa evitar essas confusões que são associações que a gente faz no nosso pensamento e que às vezes a gente carrega para a nossa sentença escrita. Então, o primeiro movimento para o refinamento filosófico é esse. A minha sentença filosófica, ela tem que ter um único foco e todas as frases ou alegações que são associadas, né, complementos, elas vêm para especificar aquilo que eu disse. Tá? A sentença é um exemplo de sentença filosófica mal formulada, um exemplo do tipo de confusão textual que nós devemos evitar. Então, nós devemos sempre evitar, numa sentença complexa, tentar articular mais de um ou 2
tópicos principais, que são os tópicos frasais da sentença, certo? Em filosofia, buscamos sentenças com duas características principais: nitidez e precisão. O trabalho filosófico, em larga medida, é introduzir precisão e distinções entre as ideias que nós temos. E as nossas sentenças filosóficas, obviamente, é isso que ela vai fazer. Vamos lá, vamos entender o que é a nitidez. A nitidez está relacionada com a delimitação, com a especificação e com o grau de detalhamento da ideia sobre a qual estamos trabalhando na escrita. Né? A nitidez de um texto é a propriedade que se opõe à confusão, à indeterminação ou o que a gente chamaria também de embaçamento. A precisão refere-se a 4 características que são, então isso é nitidez, a precisão refere-se a 4 características que são desejáveis numa sentença filosófica. Uma sentença filosófica ela tem que ter exatidão, ela tem que ter informação relevante, as ideias articuladas têm de ser coerentes, né? Ela tem que ter uma coerência interna e tem de apresentar uma consistência. Vamos falar de cada uma dessas 4 características que definem a precisão de uma sentença filosófica. A exatidão diz respeito à verificabilidade da alegação. Então, o quanto que nós podemos confirmar ou verificar aquilo que a gente está alegando. Podemos comprovar ou não uma alegação e como que nós justificamos essa alegação. A relevância refere-se à importância e pertinência daquilo que está sendo alegado na sentença. Não é? Porque a gente não argumenta sobre coisas que são de conhecimento de senso comum, por exemplo. Né? Quer dizer, a gente tem que ir para um andar de cima, tem que ir para aquilo que está além do senso comum, né? Para mostrar que algo é relevante. Porque não faz sentido a gente falar de informações ou trazer informações de que todo mundo sabe. Né? A não ser se for para problematizá-las, mas a gente não precisa reafirmar aquilo que é o senso comum, aquilo que as pessoas supostamente já sabem. Então, as nossas escritas, os nossos textos escritos não devem carregar alegações desse tipo. A coerência diz respeito, quando necessário, à explicitação da vinculação lógica, né, das relações lógicas entre as partes de um raciocínio ou de um argumento. É isso que a gente chama de coerência. E a consistência refere-se à ausência de contradições, né, que podem decorrer da vagueza, da ambiguidade, de imprecisões semânticas, etc. Né? E esses problemas, né, de incoerência, de consistência, são erros de definição, são categorizações inadequadas que fazemos, são generalizações excessivas que fazemos e falta de marcação de especificidade. Né? Todos esses elementos são elementos que podem ser reconhecidos naquela sentença mal formulada que a gente tomou como exemplo. Vejamos como esses critérios de qualidade de uma sentença filosófica se aplicam àquela sentença mal formulada que tomamos como exemplo. A moralidade, que pode ser diferente dependendo da cultura, tem a ver se a pessoa é livre, porque quando ela não é, porque quando não é, o prejuízo é para todo mundo e temos que pensar os valores da democracia, já que a verdadeira acontece só quando todo mundo é tratado. Vamos ver o critério de nitidez. Não há uma delimitação nítida no texto e falta uma especificação do tópico central. Né? Termos como moralidade, liberdade, prejuízo, valores da democracia, justiça e respeito são termos vagos e pouco específicos. Então, quando eu uso esses termos, eu tenho de especificar o sentido deles. Tá? Esses conceitos filosoficamente relevantes, eles são filosoficamente relevantes, mas eles não são definidos e nem explicitados adequadamente no texto. Esse é um dos problemas desse texto que a gente leu. O que torna a ideia principal muito confusa e dispersa, muito difusa e dispersa. Além disso, o leitor não consegue identificar com precisão, quando a gente lê aquele parágrafo, o que o autor entende por moralidade ou liberdade, porque ele não especificou. Tampouco o que significa prejuízo para todo mundo, ou então quais são os valores da democracia. Porque existem diferentes formas como as pessoas são prejudicadas e existem diferentes valores associados à democracia.
e ele não especifica nada disso. Então, isso causa, isso, né, caracteriza aquele texto como um texto empobrecido filosoficamente, porque ele não tem esse cuidado com essas distinções finas, essas especificações, tá certo? Esse grau de detalhamento que a sentença filosófica pede. Por quê? Porque essas ideias são meramente mencionadas sem que sejam especificadas ou caracterizadas. Quanto ao detalhamento exigido pelo critério de nitidez, ele então está praticamente ausente naquele texto. Não há uma explicitação sobre como a moralidade depende da liberdade ou por que a falta de liberdade impacta o coletivo de maneira negativa, né? Que são alegações que ele está fazendo lá naquele texto. Vejamos agora a precisão daquele mesmo texto. Vamos ver se ele certamente falta precisão àquele texto. Então, primeiro, ele não tem nitidez, porque ele não tem detalhamento. Segundo, falta precisão. Vamos ver aqueles 4 subcritérios: exatidão, relevância, consistência e coerência. A exatidão nós estamos associando aqui à verificabilidade das alegações. A sentença contém afirmações genéricas que são dificilmente verificadas. Por exemplo, a afirmação de que o prejuízo é para todo mundo. Certo? Se você não especificou qual prejuízo é, você não consegue verificar se ele de fato acontece ou não. Se é para todo mundo ou não. Então a sentença não oferece o critério, uma possibilidade de verificação. Por quê? Porque ela não está especificada o suficiente. Tá? Quando a liberdade é limitada. Isso não é uma alegação facilmente verificável. Tá certo? Pois não se define o que é prejuízo, nem se demonstra como ele afeta todo mundo. Além disso, a alegação de que a moralidade depende da liberdade é uma alegação discutível, né? E precisaria de justificações filosóficas que a gente diria mais robustas, ou seja, mais detalhadas. Então, falta exatidão à sentença, porque as afirmações contidas nela não podem ser facilmente verificadas sem um aprofundamento posterior. Ok? Então, digamos que essa é a falha principal dessa sentença que a gente leu. Agora vamos ver o aspecto associado à relevância. As ideias abordadas: moralidade, liberdade, democracia, justiça, respeito, isoladamente são ideias relevantes e filosoficamente importantes. Todo mundo reconhece isso. No entanto, elas são apenas mencionadas. Sem nenhum refinamento da articulação entre elas, a pertinência das conexões entre elas não fica evidenciada. Por exemplo, a ligação entre liberdade, moralidade e liberdade é relevante. Mas a conexão com como que isso tem um impacto coletivo, que isso vai causar um prejuízo para todo mundo, ela não foi especificada. E isso enfraquece a relevância do raciocínio. Quanto à precisão associada à coerência e vinculação lógica entre as partes, a sentença apresenta várias partes que parecem desconectadas logicamente. Por exemplo, as transições da moralidade para a liberdade e também da moralidade e liberdade para o prejuízo coletivo e, finalmente, dessas para a democracia, essas transições na sentença ocorrem de maneira abrupta, sem uma explanação ou especificação de como essa série de conceitos pode estar conectada logicamente. Né? A frase "temos que pensar os valores da democracia" surge sem qualquer justificativa, o que afeta a coerência interna do raciocínio. E, além disso, a frase "a verdadeira democracia acontece só quando todo mundo é tratado com justiça e respeito" aparece de forma desconexa e sem explicação prévia de por que a justiça e respeito são condições necessárias para a verdadeira democracia. Não tem explicação sobre isso. Por isso, é uma sentença que falta a ela uma precisão quanto à coerência e vinculação lógica das partes. Então, a sentença apresenta uma baixa coerência entre as suas partes, pois não há explicitação clara das relações lógicas entre as ideias. A transição entre os conceitos é confusa e as proposições não se apoiam mutuamente de uma maneira explícita, de uma maneira clara. Quanto à consistência, a sentença apresenta imprecisões semânticas e generalizações excessivas. Moralidade depende da liberdade. Isso é uma generalização
que não é sustentada adequadamente, mas ela precisaria ser sustentada adequadamente. A frase prejuízo é para todo mundo carece de uma explicação que evite a generalização, né? Esse todo mundo. Quem são os todo mundo? Além disso, a relação entre liberdade, moralidade e democracia é apresentada sem categorização clara, o que gera uma confusão sobre como esses conceitos se conectam. Enfim, falta a sentença, né? Consistência devido a generalizações excessivas, imprecisões e caracterizações inadequadas. E além disso, pode haver contradições implícitas, por exemplo, a ideia de que a moralidade depende da liberdade. Não necessariamente. Né? Como vimos, então, em filosofia, é desejável que as sentenças atendam aos seguintes parâmetros: nitidez e precisão. A nitidez está relacionada à delimitação do tópico, à especificação, o grau de detalhamento da ideia sobre a qual estamos trabalhando. A precisão está relacionada com a exatidão do que é alegado, a relevância, a pertinência do tópico, consistência e coerência. Chegamos, então, aqui, a esse momento, né, numa regra que nos assegura a nitidez e uma precisão de uma sentença. Vamos assumir isso como sendo uma regra básica, tá? Ao formular uma sentença filosófica, para evitar incorrer em perda de nitidez e precisão, é preferível construir a sentença em torno de uma única alegação principal ou proposição. Quando for necessário, podemos incorporar mais de uma proposição numa mesma sentença, mas é preciso assegurar que as proposições adicionais funcionem como complementos que caracterizam e especificam a proposição inicial. Ok? Então, vamos agora tentar voltar às proposições que são apresentadas naquela sentença mal formulada, para ver como que a gente pode melhorar. Né? Então vamos compor uma sentença complexa com várias proposições articuladas em torno da ideia principal da primeira alegação que foi feita lá. Qual que é? A moralidade pode ser diferente dependendo da cultura. Essa foi uma alegação que foi feita sem muita explicitação, sem caracterização, sem especificação, sem detalhamento. Então, vamos agora acrescentar alguns elementos para ver como que aquela frase, essa alegação, essa frase faz sentido, mas filosoficamente nós podemos enriquecê-la, tá? Oferecer um enriquecimento dela, trazendo a especificação do que é que nós estamos falando. Então, vou dar só um exemplo aqui. Podemos acrescentar uma primeira alegação ou proposição complementar que torne a alegação original um pouco mais específica. Vamos ver. Então, a alegação original é essa: a moralidade pode ser diferente dependendo da cultura, e a gente traz um acréscimo, pois cada sociedade estabelece suas próprias normas e valores com base em suas tradições, crenças e circunstâncias históricas. Tá certo? Então, esse pois está dizendo qual é a explicação de por que a moralidade pode ser diferente dependendo da cultura. Porque tem uma explicação para isso. Né? Porque cada sociedade estabelece as suas próprias normas. Mas isso estava contido, poderia estar contido naquela alegação inicial, mas não está explicitado. Qual é a tarefa da escrita filosófica? Explicitar essas coisas. Por isso, especificar. Né? Vamos colocar essa segunda proposição, cada sociedade estabelece, né, funciona como uma explicação para a proposição principal. Ok? Agora vamos colocar uma outra adição. Então a gente já especificou, a gente já colocou uma explicação, agora vamos colocar uma segunda. A moralidade pode ser diferente dependendo de cada cultura, dependendo da cultura. Isso é o que a gente disse originalmente. Aí a gente colocou uma explicação aqui, pois cada sociedade estabelece as suas próprias normas e valores, com base em suas tradições, crenças e circunstâncias históricas. Eu já dei elementos para entender por que isso aqui é verdadeiro. Ó. A moralidade pode ser diferente dependendo da cultura. Okay? Agora eu vou introduzir uma outra especificação aqui. Tá certo? O que é que significa dizer que as propriedades estabelecem suas próprias normas e valores? Isso significa que
práticas consideradas moralmente aceitáveis em uma cultura podem ser vistas como imorais em outras. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou extraindo uma implicação, uma consequência, tá certo? De a gente ter aceitado essa segunda adição aqui. Moralidade pode ser diferente dependendo da cultura, pois cada sociedade, em cada cultura, né, estabelece suas próprias normas e valores, e isso significa, então, que práticas consideradas moralmente aceitáveis, por implicação, por consequência, tá? Que práticas consideradas aceitáveis numa cultura, podem ser vistas como imorais em outras, tá? Então, as duas alegações que nós fizemos aqui, na sequência, elas ajudam a conferir muito mais precisão àquela alegação crua que a gente tinha feito, né? Aquela primeira alegação daquela sentença mal formulada, e agora então a gente tem uma sentença com uma única alegação, tá certo? Com uma única proposição, muito mais específica e muito mais, quer dizer, desculpa, em torno de um único tópico, né? Uma única alegação, em torno de uma única alegação. Todas as alegações adicionais são complementos que ajudam a especificar e caracterizar a alegação principal. Okay? Essa terceira alegação, então, ela esclarece uma implicação da segunda proposição, né? Então, a gente acrescentou, e então as práticas consideradas para algumas sociedades podem não ser para outras. E podemos continuar o exercício introduzindo mais e mais especificações, mais e mais caracterização daquela primeira sentença. E eu faço isso de propósito aqui, uma última, tá certo? Que é essa daqui, ó. Quer dizer, moralidade pode ser diferente dependendo da cultura, cada sociedade estabelece as suas próprias normas, e por causa disso, o que é considerado aceitável em um não é considerado aceitável na outra, e essa variação não significa que uma moralidade específica seja superior à outra, significa apenas que os critérios de avaliação moral, como bem e mal, certo e errado, estão enraizados e são dependentes de contextos sociais distintos. Quer dizer, em torno do mesmo tópico frasal inicial, que a moralidade pode ser diferente dependendo da cultura, eu trouxe mais um acréscimo, já tinha feito 2 acréscimos, eu trouxe um terceiro acréscimo, numa única sentença. Esse é o ponto principal aqui. Veja que nessa unidade aqui, nós estamos tentando tornar uma alegação genérica numa sentença filosófica refinada. E foi exatamente isso que a gente fez com essa alegação inicial. A moralidade pode ser diferente dependendo da cultura. Esse exercício aqui mostra para a gente o tipo de alegação que nós não devemos nos dar por satisfeito em filosofia. Aquelas sem o cuidado de caracterizar e de especificar o sentido daquilo que a gente está falando. Tá certo? Então, sempre tem um acréscimo, né? Ela é uma alegação principal e a gente faz uma série de alegações complementares que torna a sentença gigante. Tá? A gente tinha aqui 3, 6, 8 palavras na sentença original, tá certo? E agora a gente tem uma sentença enorme aqui, ó, tá certo? Com 6 linhas diferentes, né? 6 linhas de construção, tá certo? Provavelmente em torno aí de 70 palavras, né? 50, 60 palavras, melhor dizendo. Para uma sentença que eram apenas 8 palavras iniciais. Certo? A gente foi agregando 3, 4 proposições distintas que teve a função de esclarecer, elucidar, especificar a ideia original. Nisso consiste a construção de uma frase filosófica. Nisso consiste, de uma sentença filosófica, né? Tornar complexa uma sentença que parte de uma alegação básica, mas sem mudar o foco nessa alegação. Então vamos lá.
Essa última alegação que nós introduzimos ali introduz uma limitação porque ela especifica, tá vendo? Especifica a condição ou limite de validade daquilo que foi afirmado anteriormente. Ok? Disso a gente pode extrair uma conclusãozinha. É importante notar que todas as proposições que acrescentamos na sentença, que trabalhamos acima, contribuem para o aumento da complexidade, certo? Mas também contribuem decisivamente para a especificação do mesmo tópico central. Né? Isso é que tem que ser observado. Tá? A ideia de que a moralidade pode variar de uma cultura para outra. Embora as características ou aspectos destacados em cada proposição acrescentada sejam muito diferentes, todas as proposições complementares, aquelas que foram acrescentadas na sequência, são características ou aspectos do mesmo tópico. A moralidade pode variar de uma cultura para outra. Certo? Agora a gente pode trabalhar a segunda proposição, da mesma forma, para vocês, né, compreenderem aí esse exercício. Ok? Eu não vou. A moralidade. Essa segunda proposição seria a seguinte: a moralidade tem a ver se a pessoa é livre. Eu faço aqui um exercício, mesmo exercício, mas porque o vídeo está se alongando muito, eu vou pular esse exercício de tornar a proposição inicial mais complexa, tá certo? E vamos para uma consideração mais geral aqui, finalizando esse tópico. Aqui cabe uma observação sobre a escrita de textos argumentativos filosóficos. Todas as conexões e relações entre as ideias precisam ser completamente explicitadas. Muitos estudantes que têm os hábitos de leitura e de escrita desenvolvidos a partir de textos literários, em prosa ou poesia, reproduzem no texto filosófico certas omissões. Certo? E isso é uma questão importante, tá certo? Sobre o que é um texto ideal. Quando a gente olha os textos literários e os textos de poesia, em geral, de prosa ou poesia, as omissões fazem parte do efeito que o autor quer. No texto filosófico, as omissões são defeitos. Tá? A gente só pode omitir alguma coisa quando está implicitamente evidente para todas as partes, todo o leitor do seu texto. Ok? Então, é um trabalho muito mais de especificação e não de esconder coisas. Na escrita literária, a gente tem um pouco usa isso para dar um efeito sobre o leitor. Né? Os autores preferem apenas indicar certas conexões sem, contudo, explicitá-las completamente, remetendo o leitor do texto literário à tarefa de realizar as inferências e estabelecer as conexões. Tá certo? Se Capitu traiu Bentinho. Não está explicitado. O autor provoca você a fazer as inferências, mas se você buscar a confirmação no texto, talvez você não encontre, ou ela então vai estar escondida, vai estar dissimulada, porque isso é uma forma de instigar o leitor do texto literário. Ocorre que a não explicitação, isso ajuda, né, a manter um certo ar de mistério no texto. Ocorre que a não explicitação de todos os detalhes e conexões é um recurso que o autor usa para conseguir provocar e manter o engajamento do leitor, do texto literário. Dadas as omissões, cabe ao eleitor realizar as inferências e preencher as lacunas. No entanto, no texto argumentativo filosófico, isso funciona ao contrário. Por quê? Porque não se espera que o leitor complete as omissões, nem que os raciocínios sejam completados por inferências dos leitores. Os raciocínios precisam estar explicitados. Né? Tudo tem que estar especificado. No texto argumentativo filosófico, todas as relações devem ser expressamente apresentadas. Tá? Retornando, então, à articulação de proposições numa mesma sentença, para o seu enriquecimento, a seguir apresentamos 6 proposições que podem ser acrescidas à seguinte proposição principal: a liberdade é essencial para o florescimento humano. Agora, observe como cada uma das proposições listadas contribui diretamente para a especificação da proposição principal. Outras, se conectadas à proposição principal, introduzem tópicos alheios
que afetam a nitidez da sentença complexa. Né? Elas criam uma dispersão e embaçamento. Então, tem uma lista de proposições que a gente vai acrescentar aqui. Algumas contribuem, tá certo? Diretamente para a elucidação dessa ideia principal. A liberdade é essencial para o florescimento humano. Agora, eu quero enriquecer essa ideia e algumas das proposições abaixo enriquecem e outras não. Outras criam o que a gente chama de embaçamento. Então, vamos ver. É essencial para o florescimento humano, pois sem certa liberdade para explorar ideias e experiências, o ser humano fica limitado em sua capacidade de crescimento intelectual e emocional. Né? Segundo, porque o avanço tecnológico tem proporcionado, então é essencial, a liberdade é essencial para o florescimento humano, porque o avanço tecnológico tem proporcionado novas formas de comunicação, ampliando as opções e possibilidades de interação social, ou seja, ampliando a nossa liberdade. A liberdade é essencial para o florescimento humano, visto que o florescimento humano é sempre promovido se experimentamos diferentes caminhos da vida, os desafios de cada escolha, os fatores que nos conduzem à realização do nosso potencial. A liberdade é essencial para o florescimento humano e essa liberdade depende, em certa medida, de uma distribuição equitativa de recursos que influencia as oportunidades disponíveis para cada pessoa. E a liberdade é essencial para o florescimento humano se ela é entendida como autonomia. Ela permite que os indivíduos tomem decisões baseadas em seus próprios valores e desejos, o que é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal. E a liberdade é fundamental para o desenvolvimento humano, embora o comportamento das pessoas seja fortemente constrangido por normas sociais, elas podem tanto expandir quanto restringir as possibilidades das pessoas. Então você deve ter percebido nessa leitura aqui que as proposições 1, 3 e 5 contribuem para o esclarecimento da proposição principal. As proposições 2, 4 e 6 introduzem tópicos com alguma afinidade, mas em certa medida são tópicos alheios ao conteúdo da proposição principal. Quais são esses conteúdos alheios? O problema do avanço tecnológico, a referência à equidade na distribuição de recursos e o papel das normas sociais. Tá certo? Então, na verdade, a gente não está elucidando o mesmo tópico quando a gente introduz, né, proposições como essa. Né? A liberdade é essencial para o florescimento humano, embora o comportamento das pessoas seja fortemente constrangido por normas sociais. Elas podem tanto expandir quanto restringir as possibilidades das pessoas. Eu estou falando das normas, eu não estou falando sobre que a liberdade é essencial para o florescimento humano. Tá certo? Então, as proposições 6, 4 e 2, elas introduzem componentes que são alheios à temática principal da proposição inicial. Ok? Então, aqui está a sentença complexa formada pela alegação inicial que tomamos como alegação principal, seguida dos acréscimos daquelas proposições que contribuem para a coerência, que contribuem para o enriquecimento e esclarecimento da proposição principal. Vamos lá. A liberdade é essencial para o florescimento humano, essa é a proposição principal, pois sem certa liberdade para explorar ideias e experiências, o ser humano fica limitado em sua capacidade de crescimento intelectual e emocional. Tá? Esse foi o acréscimo primeiro. Segundo, a terceira proposição, visto que o florescimento humano é sempre promovido se experimentamos diferentes caminhos de vida, os desafios de cada escolha, os fatores que nos conduzem à realização do nosso potencial. E o quinto, de modo que entendida como autonomia, ela, a liberdade, permite que os indivíduos tomem decisões baseadas em seus próprios valores e desejos, o que é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal. Certo? Então, aqui está uma sentença bastante complexa, enriquecida com 3 proposições além da proposição inicial, que se torna bem específica, bem caracterizada e que nos permite compreender por que a liberdade é essencial ao florescimento humano. Tá certo? Então, o que a gente está vendo aqui é o passo a passo
do enriquecimento de uma sentença, ok? Veja que a sentença resultante é altamente coerente e coesa. Todas as alegações contribuem para manter o foco na ideia que a liberdade é importante para o florescimento humano. Então, construímos uma sentença complexa, enriquecendo a alegação principal e que inicialmente era genérica, sem foco, imprecisa, por meio da adição de outras proposições ou alegações que tornaram a alegação genérica bem mais específica, bem mais precisa. Considere agora a montagem da sentença com os tópicos indicados, que a gente falou que introduzem tópicos novos e faz a sentença perder o foco. Vamos tentar montar uma sentença complexa, introduzindo aquelas proposições para ver se o foco é mantido ou se a nitidez, né, do nosso texto e a precisão são mantidas. A gente vai perceber que não. Tá? Então, uma sentença complexa teria mais ou menos, juntando a montagem, né, dos tópicos 2, 4 e 6. Aqui tem um errinho. Isso, 2, 4 e 6. Então, são os que introduzem tópicos distintos. Tá? Então, vamos lá. A liberdade é essencial para o florescimento humano, porque o avanço tecnológico tem proporcionado novas formas de comunicação, ampliando as opções e possibilidades de interação social, ou seja, a nossa liberdade. Porque essa liberdade depende, em certa medida, de uma distribuição equitativa de recursos que influencia as oportunidades disponíveis para cada pessoa. E, embora o comportamento das pessoas seja fortemente constrangido por normas sociais, elas podem tanto expandir quanto restringir as possibilidades das pessoas. Veja que falta a sentença resultante a chamada coesão. Os itens acrescentados em nada contribuem para a elucidação da sentença genérica inicial. Ao contrário, os acréscimos apenas contribuem para a perda do foco, ou seja, não temos mais o foco na ideia central de a liberdade é importante para o florescimento. As proposições adicionadas trouxeram outros focos diferentes do foco principal, trouxeram normas sociais, desenvolvimento tecnológico e distribuição equitativa, dispersando assim o foco original da sentença, que é a liberdade é importante para o florescimento humano. Então aqui nós vimos dois exemplos contrastantes de como articular proposições numa mesma sentença complexa, um conjunto de proposições que contribuem para a nitidez e precisão da sentença, e outro conjunto que, na verdade, faz com que a sentença principal perca nitidez e perca precisão. Okay? Daí, a nossa unidade 1.2, que é sobre manter o foco e enriquecer e especificar as sentenças genéricas. Então, agora a gente vai ver, a gente viu alguns exemplos, né, de quando que a sentença mantém o foco e quando ela perde, e agora a gente vai ver algumas estratégias para construir o foco da sentença. Eu vou gravar isso no próximo vídeo para que esse aqui não fique muito, não se estenda muito. Ok? Até já, a gente volta.